Não, já falei, não tá dando pra comprar nada. Não, o preço tá complicado. Desculpa. Eu tava falando justamente de preço de placa de vídeo. É isso aí que você tava pesquisando, né? Eu sei que é isso que você tava pesquisando porque você veio parar aqui. E a gente sempre faz aqui uma atualização mensal pra vocês dos preços de placas de vídeo. E nesse momento tá bem curioso, porque será que subiu ou caiu o preço das placas de vídeo? A gente tá tendo aí um movimento bem curioso no mundo do hardware. Aí tem memória subindo, memória caindo, processador, placa de vídeo, IA que vai, IA que vem. Será que a coisa melhorou? Porque a previsão era de piorar. Mas parece que melhorou. Agora, parece que piorou de novo? Meu amigo, você tá pensando que eu tô liso? Esse é aquele guia pra você que tá querendo fazer um upgrade, montar um PC, comprar sua placa de vídeo e não sabe como gastar o seu dinheiro, onde vai ser melhor investido e principalmente até quanto você deve gastar para comprar sua placa de vídeo. Eu separo aqui normalmente por faixa de preço, resolução e pro custo-benefício. Então a gente vai dar uma olhada aqui geral em como está o mercado agora e se compensa você gastar o seu rico dinheirinho para fazer upgrade para jogar os jogos novos. Afinal, a sua plaquinha também tá cansada aí, né? Ou de repente montar um PC para jogar os novos lançamentos. E eu vou logo começar aqui pela bacia das almas, ou seja, lá na parte que é a GPU do desespero, que é justamente o mínimo que você vai comprar para dar vídeo ou quando você tá com orçamento muito apertado ou você quer jogar uns joguinhos, mas quer sair da APU. E para sair da APU, dependendo de qual você tiver, né, do processador com gráfico integrado, você precisa pelo menos de uma RX 550, pelo menos, tá? Em alguns casos, inclusive, dependendo da APU que você tem. Mas uma placa de vídeo dedicada sempre vai ser melhor do que um gráfico integrado, porque ela não vai compartilhar a memória do sistema, a memória dela vai ser mais rápida, então a tendência é que ela seja melhor. Claro que depende de quando você está assistindo esse vídeo, né? Se for em 2035, aí a RX 550, pelo amor de Deus, né? E é curioso porque realmente a RX 550 é a mais barata que dá para eu recomendar. É que eu gostaria de recomendar? Claro que não. Mas na atual situação é o que dá. E eu tenho boas notícias, pelo menos em relação à RX 550. A boa notícia é que ela baixou. Da última vez estava ali na casa dos R$550 e agora nós tivemos uma queda de por volta dos 10%. E agora a gente tem uma RX 550 saindo por R$499,99. Aqui o modelo que a gente tem é a da Mancer, uma RX 550 de 4 GB, GDDR5, 128 bits. E a placa tem garantia de 1 ano e tal, e assim, é o que você espera de uma RX 550, tá? Uma plaquinha simples, né? Sem conector de energia, olha lá. A RX 550, como eu falei, é uma placa boa o suficiente por R$500. Não espere muita coisa dela, tá? É uma placa que vai rodar os jogos atuais e tal, mas ela tem 4 GB, é uma plaquinha bem limitada, então é o que tá tendo, galera. 500 conto é o que dá pra te recomendar. Qualquer coisa abaixo disso eu acho que não vale a pena, tá? A gente tem, por exemplo, aqui uma GT 740 e tal. Isso aqui pra dar vídeo é só pra dar vídeo mesmo. Você tem um PC muito velho só pra dar vídeo, você até pode comprar essas outras velharias aqui, mas eu realmente não recomendo. E aqui a gente tem modelos de R$560, por exemplo, a gente tem mais um aqui, uma da PCIe, que tá saindo ali por R$560. E daí pra cima, olha que tristeza, você tem uma GT 1030. Vamos parar por aqui a conversa, né? Então, a mais barata que dá pra recomendar é RX 550. Partindo aqui pro próximo, que é até R$1.000, o que eu posso recomendar pra vocês. E de novo, ainda tá ali muito próximo do desespero, mas já é um desespero classe luxo, entendeu? Já dá pra você pegar ali pelo menos um copo d'água, você recebe na viagem. E aqui o que a gente tem? Partindo ali, GT 1030 tem RX 580, saindo por R$899,99. E o que a gente tem com uma RX 580? A boa notícia é que não piorou o preço. A má notícia é que também não melhorou o preço. Então continua mais ou menos ali na faixa dos R$900, que é o que nós temos aqui. É sempre bom lembrar que essa RX 580, eu vou pegar a mais barata que tem aqui, a gente tem preta e branca, né? RX 580 é uma placa já antiga, então tenha isso em mente. Essa aqui é legal que dá pra ver melhor, né? Tem em mente que essa é uma placa de vídeo já antiga, né? Então, eu não diria ultrapassada, assim, porque ela roda os jogos e tudo mais, né? Tem suporte aí, a DirectX 12, funciona com FSR até o quanto dá. O lado bom é que ela tem 8 GB de memória, ela tem 256 bits e não vai ter nenhuma limitação em relação à Lane PCI Express. A má notícia é que ela consome bem, então você vai precisar de uma fonte de
alimentação para estar tocando a sua RX 580. A fonte recomendada, se não me falha a memória, na casa ali dos 500 watts. E para você ter uma noção de performance de uma RX 580, ela vai estar ali na casa de uma GTX 1660, por ali, dali para menos. E se você tiver dúvida para referenciar, tá aqui a RX 580, curiosamente ela tem a mesma performance de uma 5500 XT e de uma 6500 XT. A 6500 XT é estrondosos 2% mais rápido. A GTX 1060, a 1650 Super, que é mais ou menos uma GTX 1660, também tá ali na casa de performance. Na verdade, a 1660 é mais rápida que ela, tá ali na casa dos 14%. Eu lembro na época que eu testei que era muito próximo, porque a 1660 era muito próximo da 1060, mas isso pode variar de um teste pro outro. Então a 5500 XT, 6500 XT ou 1650 Super é mais ou menos a referência que a gente tem de performance ali, tá? Lembrando que isso para RX 580, o que não é o caso do que nós estamos vendo aqui. É uma RX 580 com um detalhe muito importante. Vamos procurar aqui. Ela tem 2048 Stream Processors, não são núcleos CUDA, são Stream Processors. É mais ou menos uma coisa, tipo igual, não é igual, mas é que nem. E 2048 Stream Processors quer dizer que ela, na verdade, é uma RX 570. Ah, então estão anunciando errado. Não, não é assim que funciona. É que, na verdade, a própria AMD vende a RX 580 2048 Stream Processors como RX 580. Então, na verdade, ela é tipo uma RX 570. Ela vai estar um pouquinho mais para baixo. Ela vai estar provavelmente por aqui, ó, próximo dessa performance. Então, a equivalência de performance dela não é a mesma, né? Então, a gente tem uma diferença ali na casa dos 15% em relação a uma RX 580 normal. Então tenha em mente que é isso aqui que você vai obter de performance, que é mais próximo ali, não tem nenhuma placa moderna para poder referenciar para vocês. É isso aqui, ela é próxima de uma RX 570. E por que ela é melhorzinha? Porque, assim, até R$1.000 a gente tem uma ARC A310. A gente tem a RX 590, que seria uma compra interessante, inclusive começou a aparecer aqui, e a grande vantagem de você pagar R$100 a mais nessa placa é porque, na verdade, se você olhar aqui, ó, como eu disse, a RX 580 que vocês estão vendo lá é uma RX 580 com 2048 Stream Processors. Mas se a gente for aqui na RX 590, ela tem 2304. Essa é a configuração original. E se a gente vier 2034, é isso? Agora, sinceramente, eu fiquei em dúvida se eles colocaram errado e inverteram 2304 com 2034. Que eu estou sabendo, não existe nenhuma com 2034. Era para ser 2304, acho que eles só confundiram aqui. Mas a RX 590, né, a performance dela é diferente de uma RX 580. Na verdade, ela não é muito diferente. A diferença da 580 normal para ela vai dar aqui na casa dos 7%, mais ou menos. Só que aí ela é uma 590 de verdade, caso ela seja 2304 mesmo. E aí, assim, ela vai ter uma performance de uma GTX 1660. E aí, por R$1.000, cara, eu acho que não tem nada muito melhor. É R$1.000, né? 999,99. Bom, tecnicamente abaixo dos R$1.000. Então, assim, se você tem um orçamento muito limitado, a RX 580 com 2048 Stream Processors, ela vai entregar uma experiência decente para você em Full HD. Mas a 590, na verdade, né, a 590 que aparece aqui, se ela sendo o modelo full, ela vai entregar uma experiência bem melhor. Até para vocês terem uma ideia, a GTX 1660, vamos ver onde ela aparece aqui, se é que tem alguma 1660. Não tem mais nenhuma GTX 1660 à venda. Então, a RX 590, eu diria que é a melhor compra até os R$1.000, dadas as limitações. Bom, lembrando que a gente ainda tá falando de Full HD, mas vamos partir para um orçamento um pouquinho mais elevado, até os R$1.500 mais ou menos, né? Vamos ver como é que tá, se tem alguma coisa que dá para eu colocar nos 1.500 ou se eu vou ter que esticar o orçamento ou não. Aliás, só para lembrar que 6500 XT e 6400 continuam não fazendo sentido, assim como a ARC A380. Tá? Ah, mas é mais moderna. Não, performance é o que importa. Não, nesse caso não. Bom, o que a gente tem aqui que dá para recomendar dos 1.000 aos 1.500, uma placa para Full HD com bom custo-benefício? 6500 XT, de jeito nenhum, prefiro a 590 que tá ali. Aliás, a 590, ó, se você pegar ela aqui, a 6500 XT tem menos performance do que ela. Tecnologia por tecnologia, a AMD não entregou nada também de FSR. Você vai ter um FSR um pouquinho mais moderno, mas também não é grande coisa. R$1.000, a gente tem aqui, nossa, uma Quadro, esse aqui é legal, mas esse aqui é para uso profissional, tá? Chegou a aparecer uma Quadro, acho que uma RTX 2000, se eu não me engano, que era bem interessante. Deixa aí, se vocês quiserem ver, é um modelinho bem legal para brincar. A gente tem aqui a RX 5600 por R$1.200. Vamos pegar a RX 5600 aqui, ó, pra gente localizar ela. Não tem, né? É muito difícil. Cara, essa aqui, eu achei até interessante. Falei, por que não tem? Porque a RX 5600 não era uma placa que era vendida, comercializada, assim, direto para nós. Era uma placa OEM. O OEM é Original Equipment Manufacturer. O que quer dizer que era uma placa para aquelas fabricantes que vendem os PCs já montados, tipo Lenovo, HP, assim, eles têm marcas gamers também. Vamos ver se a gente tem aqui a OEM. Cara, a performance dela é interessante, ela tem uma performance de uma GTX 1660 Super, superior a uma 3050 de 8 GB, encosta ali numa GTX 1070, alguma coisa mais moderna. Ela fica, a 5600 XT tem 13% mais performance. Vamos deixar ela aqui por enquanto, por isso que eu amo o mercado brasileiro, a gente vai se reinventando. Cara, é uma placa interessante, 5600,
Vamos deixar ela aqui, R$1.200. O que nós temos depois disso? 1.200, a gente vai ter aqui uma A380, não compensa. A 3050 a gente já viu aqui que não vale a pena, e esse aqui é o modelo pegadinha. Esse aqui é o modelo de 6 GB. Vamos se divertir um pouquinho? Vamos pegar lá, 3050. Nossa, ela tava realmente lá embaixo. A 3050 de 6 GB, pra vocês terem uma ideia, ela tem a mesma performance de uma RX 580 2048 SP, que é justamente aquele modelo que eu mostrei pra vocês. Então, assim, compensa bastante, cara. Uma placa bem interessante. É claro que a RTX 3050 ela tem DLSS e tudo mais, mas a 5600 já consegue entregar. Você não vai ter Ray Tracing, tá, com a 5600, mas com a 3050 de 6 GB a sua experiência já ia ser detestável. Então, ainda acho que a melhor custo-benefício é até R$1.500. Vamos lá, rodar mais um pouquinho. RTX A400, se eu não me engano é essa placa aqui, que ela é bem interessante, mas não por esse preço. R$1.500. Aí a gente tem a RX 7600. Eu vou ter que classificar aqui, a gente vai ter que botar duas alternativas. Eu acho que até, realmente, a gente vai ter que colocar o preço até R$1.200, né? R$1.200. Vamos ter que... A RX 5600 acabou de inaugurar uma nova categoria. R$1.200. Até R$1.200, a gente sai aqui de uma RX 590, 15% de performance, a diferença ali, a diferença de preço na casa dos 20%. Eu acho que tá pagável, tá pagável. A RX 590, curiosamente, tá com um bom custo-benefício. A RX 5600, obviamente, é uma placa com menos VRAM, né? Tem 6 GB, mas é uma placa mais moderna e tem mais poder de processamento. Então, nem tudo é VRAM. E lembrando que tem a gente comprando a RTX 2060 de 6 GB, né? Então, até R$1.200 aqui, pelo menos enquanto eu gravo isso pra vocês, RX 5600. Olha aí que curioso, né? E continuando aqui na casa dos R$1.500 até R$2.000 agora, ou dos 1.300 e pouco até os 1.600, eu não sei, vamos inaugurar uma outra categoria. Bom, eu vi aqui a RX 7600, é uma placa bem interessante, ela tá substituindo, vocês devem ter notado que a RX 6600 que tá aqui, infelizmente ela vai passar o bastão. É uma placa bem interessante, mas ela já não tem mais disponibilidade. A AMD já havia comunicado que essa placa ia sair de linha, os últimos pedidos dela foram feitos há muitos meses e esgotou. Finalmente, né, porque essa placa também tá aí há 3 milhões de séculos, já fazem 84 anos, e a 7600 ela vai entrar no lugar dela. A parte legal é que a 7600 tá na casa dos R$1.500. R$1.500 é um preço legal. E por que é um preço legal para ela? Uma placa de 8 GB, uma placa mais moderna, né? Dá para você fazer a gambiarra e meter um FSR 4 nela lá, mas isso não é oficial, porque a AMD não quer colocar FSR 4 para vocês. Achou errado, otário! Esse aqui é o modelo Triple Fan da ASRock, tá? Então, um modelinho bem bacana. E, obviamente, ela é mais moderna do que a 6600, ela traz mais performance do que as demais concorrentes. E esse aqui é o modelinho Triple Fan, eu tô surpreso. E por que é bom? Porque ela tava custando mais de R$1.600, o que não era um preço aceitável para ela. Na casa dos 1.500 ela já começa a ficar legal. Eu não sei ainda se ela é a melhor escolha, mas ela é com certeza uma das placas que você deve considerar. Eu digo isso porque depende muito das demais concorrentes, né? Então nós temos modelos de 1.500 até 1.550, 1.600, enfim, alguns modelos. Continuando sendo o 3050 de 6 GB, não caia nessa cilada, eu já mostrei para vocês a performance relativa aproximada dela. A 7600 a gente vai ter até ali 1.600, talvez até R$1.700. E a única coisa que a gente tem para concorrer é uma RTX 3050, não compensa. O que tá ficando interessante é a B570. Então, 1.500 por mais R$160 mais ou menos, você compra uma B570. E assim, a B570 ela tem as suas vantagens. Primeiro, ela tem 10 GB de VRAM, então tecnicamente você vai ter um pouco mais de folga ali, né, para texturas e tudo mais. Os drivers da Intel eles evoluíram bastante. A placa tem suporte ao Frame Generation, vai ter suporte ao Multi-Frame Generation, algo que você não tem, por exemplo, nas placas RX 7000 com inteligência artificial. Você consegue fazer a gambiarra, mas não é oficial, enquanto que a B580 já tem isso nativo. Então, em relação a tecnologias e até em relação à quantidade de VRAM, ela tá à frente da 7600. É claro que em performance ela não tá. Então, a gente tem a diferença ali na casa dos 10%, mais ou menos, performance, com a B570 ficando um pouco atrás da RX 7600. O problema é isso, você vai pagar R$160 a mais para ter um pouquinho menos de performance, mas ter um pouco mais de tecnologia. Eu diria que o Frame Generation, né, ou até o Multi-Frame Generation, ou mesmo o upscaling da Intel eu considero que tá num nível um pouco melhor do que o que tem nas RX 7000, mas ainda assim é aquilo, se você for botar num sistema mais antigo, tem as limitações, né, por exemplo, vou colocar num CPU muito mais antigo, eu não tenho suporte, você necessariamente precisa saber o que você tá fazendo comprando uma B570, porque você precisa ter o Resizable Bar ativado. Mas é só procurar na internet. Sim, mas tem gente que tem medo de fazer isso, não é uma coisa realmente tão acessível, mas ainda dá para considerar. Eu vou recomendar a RX 7600 até uns R$1.500, porque é excelente o preço que tá, né, se você conseguir encontrar nesse preço até menos, tá muito bom. Espero que ela caia para casa dos 1.300, 1.400 ali, que é o preço
que tava uma 6600 nos dias de glória, né? Mas a B570 tá chegando num preço interessante. Se ela tivesse no mesmo preço, ou pelo menos que ela caísse aí, sei lá, mas fechar 1.599 já daria para recomendar ela no lugar da RX 7600 tranquilamente, mas com as ressalvas das placas da Intel, que você pode acompanhar no vídeo que eu fiz sobre a B580, que é exatamente a mesma situação, ou no vídeo sobre as duas. E agora nós vamos dar uma acelerada, ainda é placa para Full HD, até porque a realidade brasileira é isso mesmo, a gente vai acabar comprando placa para Full HD. E aqui a gente vai esticar até R$2.000, porque no meio do caminho só teve tropeço, né? Então tem as RTX 2060 que não faz nenhum sentido, mesmo a de 8 GB. Essa daqui provavelmente é uma... Essa provavelmente não, é uma 2080 Super, mas mesmo a 2080 Super não compensa nessa faixa de preço. Eu vou mostrar pra vocês por quê. A gente tem aqui, ó, a mais barata, uma RTX 5050 8 GB. O modelo mais simples que tem, 1.899. Às vezes você acha por 1.800, dependendo do que for. Nossa, Robson, mas a placa de uma fã só, nossa, como está raquítica, coitada, né? É o suficiente, galera. Essa daqui, pra vocês terem uma ideia, é uma 5060 Ti de 16 GB. E assim, o PCB dela é isso aqui mesmo, de uma 5060 Ti. E aqui de fã, cara, é uma fã bem simplesinha. Daria pra rodar até com uma, mesmo na 5060 Ti. Há um custo de um ruído maior, mas a 5050 é uma placa, é a placa de entrada da série RTX 50, então dá pra você ir tranquilamente, tá? Não tenha medo disso, nossa, vai ser muito barulhento e tal. Não, não vai. É bom lembrar que tem um conector de 8 pinos, né? A 5050, ela não é sem conector, então, detalhe, você vai precisar de uma fonte adequada pra isso. Mas aqui, vou falar pra vocês, 1.899. Vamos pegar lá, voltar para os nossos comparativos. E lembrando que isso aqui é só uma média aproximada, tá, de performance. Dependendo dos cenários muda, tanto é que vocês vão ver resultados diferentes, provavelmente nos testes que nós fizemos aqui nos comparativos. Então dá uma conferida nos comparativos, aproveita, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. A 5050, para vocês terem uma ideia, ela tem uma performance aproximada de uma B580, de uma RTX 4060 ou de uma 7600 XT, não da RX 7600, da 600 XT. E aí o que acontece? Se a gente for comparar aqui, olha o que tá perto da 5050, uma 2080, não uma 2060 Super. Da 2060 Super para 2080 é uma distância muito grande. Vamos procurar aqui onde que tá a 2060 Super. A 2060 tá aqui, a 2060 Super tá aqui. Então falando uma diferença na casa de 25%. Então assim, não compensa. A 5050 é uma escolha muito melhor, até porque ela tem os 8 GB, né? É a mesma quantidade que tem uma 2060 Super, tá custando R$1.900, é uma placa mais moderna, tem suporte ao DLSS 4.5 com todas as features e tudo mais. Roda Ray Tracing bem melhor do que uma 2060 Super, ainda não é maravilhoso, mas já roda muito bem, que é uma 4060, então eu só posso indicar ela. Acima disso, inclusive, não tem nada muito interessante, né? Se você chegar ali até os R$2.000, encostando exatamente nos R$2.000, você encontra uma RX 7600, que é bem parecida com essa Steel Legend, inclusive não faz sentido. Ai, porque é triple fan, não cai nessa cilada, eu já fiz vídeo falando sobre isso, não vale a pena. Então, a de 1.500 ou até, 1.500 é isso, né? Até R$2.000, a melhor é a RTX 5050, continua sendo melhor, provavelmente vai continuar sendo a melhor por muito tempo, e conforme eu falei pra vocês no lançamento, deve ser uma das mais vendidas no Brasil, e pelo menos é bem melhor do que o lançamento que foi da 3050. Nossa, da 3050 foi lastimável. Agora nós passamos dos R$2.000, ainda continua para Full HD, mas é claro que aqui a gente já começa a arriscar um pouquinho o Quad HD, o 1440p, não é 2K, é Full HD e Quad HD. É 1080p ou 1440p? Não tem 2K, não existe 2K. 2K é o preço, R$2.000. Bom, acima dos 2.000, provavelmente a gente vai até os R$3.000, os 2.500 até R$3.000. Vou tentando fazer por escala de orçamento, porque nem todo mundo tem escala ilimitada de R$1.000 para gastar uma janela tão grande. Bom, depois da 5050, o que a gente tem? A Arc B580. A Arc B580, ela está quase no preço de uma 5050, mas assim, é uma diferença considerável, né? De 2.100 para 1.849 é um dinheiro considerável. E de novo, se a gente for olhar aqui a performance, a 5050 tem basicamente a mesma performance da B580. A vantagem da B580 é ela ter mais VRAM. Então a B580 você vai ter ali 12 GB de VRAM contra os 8 GB. Dá para indicar, mas com ressalvas. A B580 é uma placa bem interessante, inclusive você já arrisca ali um pouquinho no Quad HD, onde ela deve ter, inclusive, proporcionalmente um ganho melhor. Não me pergunte como, coisas da Intel. Mas a B580 é uma placa que eu gosto muito. Inclusive essa daqui é o modelo da Sparkle, que é o que tá mais caro ali. Tem um das Rock Dual Fan, sensacional, não precisa de mais do que isso. Eu só realmente não gosto dessas fãs cinza que a Sparkle colocou, mas do resto é uma boa placa. Já testei ela aqui, muito boa. Então ali daria para indicar uma B580, mas ela tá mais permeando entre até os 2.000 e depois dos 2.000. Então na casa ali a B580 é uma talvez. E aí nós chegamos nas desafiantes. Nós temos ali a
RTX 5060 e a RX 9060 XT. Bom, o que acontece com essas duas placas? A performance delas é muito próxima, a 9060 XT da 5060. E é confusa essa estratégia, porque você fala assim, pô, mas XT não era para ser, a 9060 XT não era para competir com a 5060 Ti? Pela lógica, sim, mas é sempre bom a sua XT parecer melhor e tal, e na verdade ela é uma 5060 em performance. A performance em Ray Tracing da NVIDIA vai ser melhor, sempre. A NVIDIA tem DLSS 4.5, do lado da AMD nós temos ali o FSR 4.1, o FSR Redstone, que também traz muitas das features, mas ainda fica atrás em relação à qualidade e em relação aos recursos. Então, em preço, basicamente, elas estão muito próximas. 2.319, acho que foi a mais barata que eu encontrei aqui, não, tem mais uma, 2.259, né? Então você vê que tá bem preço, 2.259, 2.260 também. E a 5060 mais barata, 2.380. A diferença que você vai pagar aqui é basicamente um premiumzinho para você ter acesso aos recursos que tem na NVIDIA e não tem na AMD. Mas elas estão basicamente na mesma performance. Então aqui eu vou dizer que compensa as duas. Sinceramente, compensa as duas mesmo. Porque até R$2.500, ou uma 9060 XT ou uma 5060, aí vai depender realmente do seu gosto. Mas as duas seriam boas compras, você não vai se decepcionar com nenhuma das duas, tá? Ou talvez vá, mas aí não é problema meu, você reclama com a NVIDIA ou com a AMD. E basicamente morre, né? Depois dos R$2.500 aqui, continuam os mesmos modelos, inclusive tem uma 7600 XT de 16 GB. Não compre essa placa, é uma baita de uma cilada. A 7600 XT tem uma diferença de performance irrisória em relação a uma 7600 normal e tem 16 GB, mas não faz sentido. Nessa faixa de preço ela toma um pau das outras placas que eu citei. Dos R$2.500 aos R$3.000 ou até mais, vamos dar uma esticada, vamos ver o que dá para indicar para vocês. Mais um gap. Aqui são placas de vídeo que ainda são tecnicamente para Full HD, mas aqui no Brasil já dá para esticar para Quad HD, Full HD Ultra Wide ou Quad HD Ultra Wide, enfim. São placas que já são mais fortes. Tem algumas pegadinhas aqui, como por exemplo a 4060 Ti de novo, né, com 8 GB aqui perdida no meio por R$2.700, não faz nenhum sentido essa placa, não compre essa placa. A 9060 XT de 16 GB, provavelmente, eu nem olhei o restante, mas provavelmente vai ser a indicada. A gente tem aqui o modelo mais barato que eu encontrei, na verdade é esse aqui, né, que é o mais barato. O mais barato que eu encontrei aqui foi o da PowerColor, esse modelo branco, né, da PowerColor tá sendo R$2.699 e o outro tá sendo R$2.749. A diferença é de 50. Quem diria, né, que as placas brancas voltaram a ser mais baratas do que as placas pretas. Enfim, a RX 9060 XT de 8 GB não tem nada a ver com a de 16 GB. Se a gente pegar aqui a performance relativa, a 9060 XT de 8 GB e a de 16 GB, elas são muito parecidas, mas a 9060 XT de 16 GB tem uma vantagem, né? Então ela consegue encostar ali na RTX 5060 Ti de 8 GB e até na de 16 GB, porque a de 8 para 16 a diferença também de performance é basicamente inexistente, né? Mas a 9060 XT de 16 GB tem como vantagem justamente você acertou, os 16 GB. E a vantagem é justamente para quem vai jogar em resoluções mais altas, você já vai arriscar um Quad HD, um Full HD Ultra Wide, ou se você quer um pouquinho mais de longevidade, os 16 GB hoje deveria ser o mínimo indicado, infelizmente a gente tem um monte de placa de vídeo de 8 GB, então o que daria para indicar é ela. Passando um pouquinho, a concorrente dela deveria ser, por exemplo, uma 5060 Ti de 16 GB, mas a única coisa que a gente tem é a 5060 Ti de 8 GB. E aí fica difícil indicar para vocês, porque assim, a 5060 Ti de 8 GB, tecnicamente, ela tem a mesma performance da de 16 GB. Então, assim, é difícil para mim indicar porque você tem uma 9060 XT aqui com 16 GB. É claro que ainda continua tendo as diferenças de tecnologias da NVIDIA para AMD e tal, mas aí fica uma escolha bem mais complexa, porque eu vou recomendar, neste momento, a 9060 XT. A 5060 Ti também vai te entregar uma boa performance, basicamente a mesma que você vai ter, mas tem a limitação da quantidade de VRAM. Se você vai jogar mais em Full HD, você provavelmente não vai ver essa diferença. Se você vai partir mais para Quad HD, aí é bem provável que você já comece a enxergar essa diferença nos jogos atuais, inclusive. Assim, a 9060 XT de 8 GB subiu de preço. Tá? Ela ainda é interessante, mas tá um pouco mais caro do que estava antes. Pra você ter uma ideia, encostou na 5060. Bom, dos 4 aos 5 mil reais, a gente começa aqui com a RTX 5060 Ti de 16 GB. A mais barata que eu encontrei aqui tá R$ 3.999,99, tecnicamente 4 mil reais, e também tecnicamente menos de 4 mil reais, mas foi a mais barata que eu encontrei de 16 GB aqui, pelo menos se eu não tô enxergando mal, é a mais barata que tem. 4 mil reais aqui, é o que tá saindo o modelo da MSI, o Shallow, bem bonitinha a placa inclusive, né? Simpática, normalmente eles fazem umas cagadas numas placas de entrada, essa tá bem bonitinha, agradável aos olhos. Então assim, dos 3 aos 4 mil reais eu acho que não compensa nada, né? Na verdade, se você tiver esse orçamento, você vai esticar e chegar até a 5060 Ti. Mas sabe por que não compensa? Porque a gente vai partir dos 4 mil pra cima e você vai ver por que não compensa. Então a 5060 Ti continua perdida. E ela tá perdida aqui porque a NVIDIA já tinha avisado que eles iam ter dificuldade de enviar essas placas pro mercado, então o preço disparou. Mas tem o 9060 XT de 16 GB, ele é bem mais barato, né?
bacana. E por que fica difícil recomendar uma 5060 Ti de 16 GB? Porque ela vai ser uma placa só se você quer muito uma placa da Nvidia para Quad HD com 16 GB de memória, porque logo depois vem a RX 9070 de 16 GB. Você encontra ela aqui na casa dos R$ 4.259. Claro, é R$260 a mais, mas você vai ter uma placa melhor. Quão melhor? 41% melhor é suficiente para vocês? Eu acho que tá bom, né? 41% mais performance numa 9070. Mesmo em relação ao Ray Tracing, ela vai conseguir ter uma performance pelo menos equivalente à placa da Nvidia, afinal é uma placa de vídeo bem mais forte, continua tendo os 16 GB e, como eu disse, é uma GPU mesmo mais forte, tá? Não é só por ter 16 GB, nem nada, é uma GPU mais forte. É uma placa que é para Quad HD, definitivamente para Quad HD e que dá uma arriscada em 4K. Tecnicamente todas as placas vão para 4K, mas essa realmente consegue arriscar. Você encontra o modelo aqui da Power Color por R$ 4.260. O que é uma excelente notícia porque é precisamente o mesmo preço que estava mês passado. Então compensa você comprar essa placa, ainda tá numa janela boa. É claro que é uma placa de R$4.000, mas é uma placa de R$4.000 que está te entregando performance. Então ela ainda tem ali o FSR Redstone e tal, tem as últimas tecnologias e entrega um pacote bem completo com 16 GB. Então aqui definitivamente dos R$4.000 até, sei lá, R$5.000 ela provavelmente vai ser a melhor. A não ser que, deixa eu só confirmar aqui, quanto que tá XT, só pra gente... Ah, tá, dos 4.000 até os 4.499,98. Porque a partir dos R$4.500 a gente tem aqui a 9070 XT. A gente já tem aqui a mais barata, a 9070 XT, então você sai ali dos 4.260, pagando ali um pouquinho mais, você já tem a 9070 XT. E aí saindo de uma 9070 para uma 9070 XT, você vai ganhar 12% de performance. É bem interessante, porque se a gente pegar aqui o preço, você vai saber, mas como é que eu sei se compensa? O preço, se você fosse converter diretamente, né, o preço por performance aqui, 4.771 seria o preço. O que significa que por 4.499 a 9070 XT é um custo-benefício ainda melhor do que a 9070. Isso não é novidade, né, mas nesse cenário muito louco que a gente está vivendo agora, ainda continua sendo surpreendente. Então, na verdade, dos 4.000 até os R$4.500, o melhor custo-benefício seria a 9070 XT. É claro que, de novo, vai do orçamento, a diferença é pequena, a gente tá falando na casa dos R$250. É que pra quem já tá gastando 4.000 e tal, não sei o quê. Ai, mas esse aí é o preço à vista e o preço parcelado. O preço parcelado é o preço que tem, né, filho? Esse aqui é o melhor preço que tem. Não quer dizer que é o que você vai comprar, mas isso é relativo para todas as placas. Então fica difícil, porque assim, se você tiver um orçamento limitado, a 9070 é uma excelente compra. Definitivamente melhor do que uma 5060 Ti, mas de 4 até R$4.500, a 9070 XT é o melhor custo-benefício. E olha, vou te falar, passou dos R$4.500, a gente só vai chegar nos R$4.700 numa 5070, o que? A não ser que você realmente queira uma 5070, a 5070 aqui, a diferença de performance dela para 9070 XT, performance relativa, 23%. Então você tem que querer muito uma placa da Nvidia, performance em Ray Tracing, inclusive, da 9070 XT vai ser melhor. Eu esqueci de comentar que Path Tracing, as placas da Nvidia ainda vão ser melhor, porque é muito mais pesado, mas as placas equivalentes, né? Então, tipo, uma 5070 com uma 9070, a 5070 ainda vai ser melhor em Path Tracing. Com uma 9070 XT fica muito parecido, mas a 5070 tem 12 GB. No preço que tá custando a 5070 não tá compensando. Se você quiser uma placa da Nvidia nessa faixa de preço, é a única que vai ter. E... nossa, R$4.800, meu Deus, que triste, cara. Bom, considerando que uma 5060 Ti tá 4.000, ela tá custando R$800 mais. Então não tá com bom custo-benefício. Dos 4 aos 5.000 reais dá pra cravar que a 9070 XT é melhor. Você tem uma opção que a própria 9070, a 5070 vai ser só se você gosta de Nvidia ou quer Nvidia a qualquer custo. Inclusive, más notícias, a 5070 subiu em relação ao preço anterior, tava 4.560 mais ou menos. Agora tá na casa dos 4.700. É claro que em promoções, dependendo, você pode encontrar nesse mesmo preço, mas só pra você ter uma referência de quanto estava custando antes. Bom, pesquisando acima dos R$5.000 até, sei lá, os 10, dos 5 aos 10 mil, sei lá, que faixa de preço que a gente entrou. Agora é placa para Quad HD, alta performance 4K. Você vai encontrar algumas pegadinhas, tipo uma 7900 XT. Não compre a 7900 XT, não compensa, ela não tem suporte às últimas tecnologias, mesmo sendo uma placa interessante. Tem 9070 XT mais barata que ela é bem melhor, então não compensa. Se você encontrar uma 7900 XTX também não compensa. E depois a gente vai encontrar aqui em algum momento a 5070 Ti. E a 5070 Ti, pasmem, ela tá ali na casa dos R$7.000. Pelo menos ela tá mais barata do que tava antes, né? R$7.000 estava um pouco mais caro, 7.000 e... não era pouco, ela tava bem mais cara. Ela tava R$7.400, caiu R$400 aí. Você já encontra por 6.999.
999. Que baita negócio. A performance da 5070 Ti, a mesma da 9070 XT. Aí vai da sua escolha, né, meu querido? Então até R$7.000 é o que sobra. Eu não sei porque que você compraria, mas se você quiser comprar, 5060 Ti 16GB é essa. E sim, continua com falta de estoque. Pelo jeito melhorou um pouquinho, porque caiu um pouco o preço, mas ainda tem. E está inflacionado horrores o preço da 5070 Ti, tá? Não tá compensando. Inclusive tem 5070 por R$8.000. O pessoal tá viajando hard, né? Os fabricantes precisam lembrar que já não tá mais nessa situação. Agora, dos 7 até os R$10.000, vai, dos 7 aos R$10.000, aqui a gente tá falando de 4K, definitivamente uma placa para 4K, até roda em outras resoluções, óbvio, mas não faz sentido. E aqui só tem uma opção, não tem mais nenhuma placa da AMD, só sobrou a RTX 5080, e eu só vou mostrar para vocês a 5080 mais barata, que é essa aqui de R$9.049. É o que tem e não tem o que fazer. A 5080 ela estava na casa dos 10.800. A boa notícia é que ela caiu aí quase R$1.000. A mais barata que tinha, pelo menos da última pesquisa que nós fizemos. Então já tá R$1.000 mais barata. Compensa? Aí é com você. Eu diria que nesse preço aqui é difícil recomendar. Na verdade, qualquer coisa acima da 9070 XT já está muito inflacionada. Mas se você quiser uma placa para 4K e não tem dinheiro para comprar a mais top de todas, essa daqui é a mais top para os mortais. Inclusive, eu considero que essa é a melhor RTX normal, porque o que vem depois, na verdade, eu acho que nem era para ser uma RTX, ou não era para ser uma GeForce. Porque acima disso nós temos as placas para 4K com alta performance. Na verdade, o melhor. A categoria é a melhor. A melhor é só para quem tem o melhor dinheiro sobrando. Se você tiver aí com os seus R$25.000 sobrando, você pode gastar, por exemplo, R$22.899 numa RTX 5090 Aorus Master. É uma placa maravilhosa? Sim. Eu gostaria muito de ter? Com certeza. É o sonho de consumo? Sim. Mas aí tá na casa dos R$23.000. Quanto que tava antes? Mais ou menos. Tava R$25.600, a mais barata que a gente encontrou. Eu acho que agora tá mais barato. Olha que beleza. Aproveita, galera. Promoção R$23.000. Caiu o dólar e tudo mais, tá bem bom. Brincadeiras à parte, é claro que é uma placa de vídeo para quem precisa, ou para quem quer ostentar, ou para quem tem muito dinheiro, é só a melhor que tem, porque não existe nenhuma concorrência por parte da AMD. E aqui nós finalmente encerramos, né, o nosso comparativo. Vocês viram que algumas categorias aí diminuiu o preço, aumentou o preço, melhorou, piorou, mas no geral o mercado parece bem estável. As placas que estavam em falta continuam em falta, 5070 Ti continua, caiu um pouquinho o preço, melhorou um pouco a disponibilidade, 5080 também caiu um pouco o preço, melhorou a disponibilidade, mas é bom lembrar que o preço do dólar também oscilou para baixo, apesar de todas as tretas que estão rolando no mundo, o preço do dólar oscilou para baixo. Como que vai ser no próximo mês? Será que eu espero ou compro agora? Não tem como dizer, por isso que eu tô fazendo esse acompanhamento mensal com vocês, então se você quiser saber se vai compensar ou não, volta mês que vem. Espera para ver se melhora ou para pior. Você viu que em algumas partes piorou e outras melhorou. Aí vocês me dizem, vocês acham que mais melhorou do que piorou ou mais piorou do que melhorou? Deixa nos comentários, aproveita, deixa o seu like aí, comenta aí qual placa você tá comprando ou tá pensando em comprar, o preço que você pagou, o preço que tava. Vamos trazer uma atualização aqui. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, onde vou trazer para vocês, eu não trazo nada. Onde eu vou trazer para vocês mais comparativos, eu sempre trago atualização para vocês enquanto o preço não voltar à normalidade. E se vocês quiserem ver de CPUs também, deixa aí nos comentários pra gente ver o que tá valendo a pena. Vira membro do canal ou aproveita e já se inscreve no grupo de promoções, o link tá na descrição, o link de todas as placas que eu comentei vão estar na descrição também. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.